Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos no dia 2 da nossa quarta semana lendo a Bíblia. E hoje vamos ler Êxodo do capítulo 22 ao 25, ok? Vamos lá? Capítulo 22. Se alguém roubar um boi ou uma ovelha e abater ou vender um animal, deverá indenizar 5 bois por um boi e 4 ovelhas por uma ovelha. Se um ladrão for surpreendido saltando um muro ou arrombando uma porta, e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Mas se essa ocorrência se der depois do nascer do sol, então será culpado de homicídio. Quem roubou deverá pagar por aquilo que roubou. Se não tiver como restituir, será vendido a fim de pagar o roubo que praticou. Se o animal roubado, boi, jumento ou ovelha, for encontrado vivo em seu poder, restituirá o dobro. Se alguém fizer seu animal passar por um campo ou uma vinha e o deixar pastar no campo de outrem, restituirá a parte comida deste campo, conforme o que ajustar. Se ele deixar pastar o campo inteiro, pagará com o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha. Se um fogo se espalhar e alcançar os espinheiros e queimar os feixes colhidos, ou o trigo plantado, ou até mesmo a lavoura toda, aquele que iniciou o incêndio restituirá o prejuízo. Se alguém der ao seu próximo prata ou bens para serem guardados, e isso for furtado daquele que o recebeu, se for achado ladrão, este pagará em dobro. Se o ladrão não for achado, então o dono da casa será levado diante de Deus para testemunhar que não se apossou do dinheiro ou bem alheio. Em toda causa litigiosa relativa a um boi, a um jumento, a uma ovelha, a uma vestimenta ou a qualquer objeto perdido, no qual se diz isso me pertence, as duas partes envolvidas deverão levar a causa diante dos juízes. Aquele a quem Deus declarar culpado restituirá o dobro ao seu próximo. Se alguém confiar a guarda de outro se alguém confiar a guarda de outro um jumento, um touro, uma ovelha ou qualquer outro animal, e este morrer, ficar aleijado ou for roubado, sem que ninguém o veja nem o encontre, a questão entre as partes será resolvida prestando-se um juramento solene diante do Senhor, de que um não lançou mão da propriedade do outro. O dono terá de aceitar isso e nenhuma restituição será exigida. Contudo, se de fato o animal tiver sido roubado de seu próximo, seu dono deverá de ser indenizado. Se o animal tiver sido dilacerado por alguma fera, deverá ser trazido como prova o que restou dele, e não terá de haver qualquer restituição. Se alguém pedir emprestado a seu próximo um animal, e este ficar aleijado ou morrer, não estando presente o proprietário, o animal deverá ser pago. Mas se o dono estiver presente, não o pagará. Se for alugado, o preço do aluguel cobrirá o valor da perda. Se um homem seduzir uma virgem que ainda não estava prometida em casamento e se deitar com ela, deverá pagar seu dote completo e ela se tornará sua esposa. Contudo, se o pai dela recusar-se a entregá-la, ainda assim, o homem terá de pagar o equivalente ao dote das virgens. Não deixarás viver as feiticeiras. Todo aquele que tiver relações sexuais com o animal terá de ser executado. Quem sacrificar a outros deuses, e não unicamente ao Senhor, deverá ser destruído. Não maltratareis, nem oprimireis nenhum estrangeiro, pois vós mesmos fostes estrangeiros nas terras do Egito. Não prejudicareis viúvas, nem os órfãos, porquanto se assim procederes e eles clamarem a mim, eu certamente atenderei ao seu clamor. Minha ira se acenderá e vos farei perecer
por espada. Vossas mulheres se tornarão viúvas e os vossos filhos órfãos. Se emprestares dinheiro a alguém do meu povo e a algum necessitado que vive em teu meio, não agirás com ele como credor que impõe juros. Não emprestes ambicionando lucro. Se tomares o manto do teu próximo como garantia, tu lhe restituirás antes do pôr do sol, porque é com ele que se cobre, é a veste do seu corpo. Em que se deitaria? Se clamar a mim, eu o ouvirei, porque sou compassivo. Não blasfemarás contra Deus, nem amaldiçoarás nenhuma das autoridades do teu povo. Traze-me no tempo certo as primícias das ofertas de tuas colheitas, de cereais, de vinho e de azeite. Consagra a mim o primogênito de teus filhos. Farás o mesmo com a primeira cria de teus bois e de tuas ovelhas e cabras. Durante 7 dias ficará com a mãe, mas no 8º dia entrega-o a mim. Sereis para mim homens santos. Não comereis a carne de um animal despedaçado por uma fera no campo. Vós a deitareis aos cães. Capítulo 23. Não espalharás notícias falsas, nem darás a mão ao ímpio para seres testemunhas de injustiça. Não tomarás o partido da maioria para fazeres o mal, nem desporás num processo inclinando-se para a maioria, a fim de distorcer o direito e o juízo. Não serás parcial, nem mesmo para favorecer o desvalido no seu processo. Se encontrares desgarrado o boi de teu inimigo ou seu jumento, lhe reconduzirás. Se vires cair debaixo da carga o jumento daquele que te odeia, não o abandonarás, mas o ajudarás a erguê-lo. Não cometerás injustiça contra nenhuma pessoa pobre. Quando esta comparecer diante do tribunal, da falsa acusação te afastarás. Não matarás o inocente e o justo, e não justificarás o culpado. Não aceitarás nenhum tipo de suborno, pois o suborno cega até os que têm discernimento e prejudica as coisas dos inocentes. Prejudica a causa dos inocentes. Não oprimirás o estrangeiro. Conheceis bem a vida de estrangeiro, porque fosseis forasteiros no Egito. Durante 6 anos semearás a tua terra e recolherás dela os seus frutos. Contudo, no 7º ano a deixarás descansar e não a cultivarás, para que os pobres do teu povo achem o que comer, e o que restar comam os animais do campo. Assim se fará com tua vinha e com teu olival. Durante 6 dias farás os teus trabalhos, e no 7º descansará, para que descanse o teu boi, o teu jumento, e renovem suas forças o filho da tua escrava e o estrangeiro. Prestai atenção a tudo que eu, o Senhor, vos tenho dito. Não invocareis o nome de outros deuses. Jamais sejam ouvidos tais nomes em vossos lábios. 3 vezes no ano me celebrarás uma grande festa de adoração ao meu nome. Comemorarás a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias comerás pães ázimos, como te ordenei, no tempo marcado na primavera, no mês de Abibe, porque foi neste mês que saíste do Egito. Ninguém compareça de mãos vazias perante mim. Guardarás também a festa da colheita das primícias, dos teus trabalhos de semeadura no campo, e celebrarás a festa de encerramento da colheita, quando, no final do ano, recolheres dos campos e o fruto dos teus trabalhos para o armazenar. 3 vezes por ano, toda a população masculina comparecerá perante o Senhor Deus. Não oferecerás o sangue de um sacrifício feito em minha honra, com pão fermentado, nem gordura de ofertas de minhas festas, deverá ser guardada até a manhã seguinte. Trarás as primícias dos frutos da tua terra e à casa de Yahvé, teu Deus.
não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Eis que eu envio o meu anjo à frente de ti para que te guarde pelo caminho e te conduza ao lugar que tenho preparado para ti. Respeita a sua presença e ouve a sua voz, e não lhe sejas rebelde, porque não perdoará a vossa transgressão, porquanto nele está o meu nome. Mas se escutares fielmente a sua voz e fizeres o que te disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. O meu anjo irá diante de ti e te fará chegar à terra dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus, e eu os exterminarei. Não te curvarás perante seus deuses, nem lhes prestará culto. Não seguirás suas práticas e condutas, mas destruirás seus deuses e quebrarás suas colunas sagradas. Servireis tão somente a Yahvé, vosso Deus, e então abençoarei sobremaneira o teu pão, a tua água, e afastarei a doença do teu meio. Na tua terra não haverá mulher que aborte ou que seja estéril, e completarei plenamente o tempo de duração de teus dias sobre a terra. Enviarei diante de ti o meu terror, confundindo todo o povo aonde entrares, e farei que todos os teus inimigos te virem de costas e fujam. Causarei pânico entre os heveus, os cananeus e os hititas, enviando sobre eles vespas que os expulsarão de diante de ti. Não os expulsarei do período de um só ano, pois a terra se tornaria desolada e os animais selvagens se multiplicariam demais, prejudicando-te. Pouco a pouco eu os expulsarei de diante de ti, até que te multipliques e possuas a terra por herança. Fixarei as tuas fronteiras desde o Mar Vermelho até o Mar dos Filisteus, o Mediterrâneo, desde o deserto até o rio Eufrates. Entregarei as tuas mãos aos habitantes da terra, para que os expulses de diante de ti. Não farás aliança nenhuma com esses povos, nem com seus deuses. Não permitas que esses povos habitem na terra que te pertence. Caso contrário, eles te levarão a pecar contra mim. Porquanto prestar qualquer culto aos deuses deles se constituirá numa cilada para te destruir. Capítulo 24. Depois Deus ordenou a Moisés: sobe a Yahvé, tu, Arão, Nadab, Abiú e 70 líderes anciãos de Israel, e adoreis de longe. Se Moisés se aproximar de Yahvé, os outros não devem chegar perto, nem o povo subirá com ele. Veio, pois, Moisés e comunicou ao povo todas as palavras de Yahvé, e todas as leis, e todo o povo respondeu em uma só voz: nós obedeceremos a todas as palavras proferidas por Yahvé. Então Moisés escreveu todas as palavras de Yahvé, e levantando-se ao alvorecer, construiu um altar ao pé do monte, e 12 colunas de pedra, representando cada um dos clãs que formam as 12 tribos de Israel. Deus enviou alguns jovens dos filhos de Israel e ofereceram holocaustos e imolaram a Yahvé novilhos como sacrifícios de comunhão. Moisés colocou metade do sangue recolhido em tigelas e outra metade derramou sobre o altar. Em seguida, leu o livro da aliança e o leu para o povo. E eles responderam: tudo o que Yahvé ordenou, nós faremos e obedeceremos. Mas Moisés tomou o sangue e o aspergiu sobre o povo e proclamou: este é o sangue da aliança que Yahvé fez convosco, por meio de todos esses mandamentos. Então Moisés, Arão, Nadab, Abiú e os 70 líderes anciãos de Israel subiram. Eles viram o Deus de Israel,
Debaixo de seus pés havia como um pavimento de safira, tão pura como o próprio céu. Deus, entretanto, não estendeu a mão para punir esses notáveis líderes das tribos dos filhos de Israel. Eles puderam ver a glória de Deus e depois comeram e beberam. Então Yahvé disse a Moisés: Sobre o monte, vem até mim e fica aqui. Eu te darei as tábuas de pedra com as leis e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Moisés partiu com Josué, seu cooperador, e subiram a montanha de Deus. Ele orientou os anciãos: Espera aqui até a nossa volta. Tendes convosco Arão e Ur. Quem tiver alguma questão, dirige-se a eles. Assim que Moisés subiu, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor permaneceu sobre o Sinai. Durante 6 dias, a nuvem cobriu o monte. No 7º dia, o Senhor chamou Moisés do interior da nuvem. Aos olhos dos filhos de Israel, a glória de Yahvé parecia um fogo consumidor fulgurante no topo da montanha. Moisés, pois, penetrou na nuvem e foi subindo o monte. E Moisés permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. Capítulo 25. Então, Yahvé orientou a Moisés. Disse aos filhos de Israel que me tragam uma oferta. Recebe-a com alegria, de toda pessoa cujo coração ao compelir a cooperar. Eis a oferenda que recebereis do povo: ouro, prata e bronze, púrpura violeta e escarlate, carmesim, linho fino e pelos de cabra, peles de carneiro, tingidas de vermelho, couro fino e a madeira de acácia, azeite para a lâmpada, aromas para óleo de unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem incrustadas no colete sacerdotal e no peitoral. Faz-me também um santuário para que eu possa habitar entre o meu povo. Farás tudo de acordo com o modelo do tabernáculo e instruções para a mobília que eu te revelar. Farás uma arca de madeira de acácia com 1,10 m de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Tu a cobrirás de ouro puro por dentro e por fora, e farás sobre ela uma moldura de ouro ao redor. Fundirás para ela 4 argolas de ouro, que porás nos 4 cantos inferiores da arca. Farás também varais de madeira de acácia e os cobrirá de ouro. Coloca-o nas argolas laterais da arca, para que a arca possa ser transportada. As varas deverão permanecer nas argolas da arca, não deverão ser removidas. E colocarás na arca as tábuas da aliança que te darei. Farás também uma tampa, um propiciatório de ouro puro, com 1,10 m de comprimento, por 70 centímetros de largura. Igualmente, faze 2 querubins de ouro batido os farás, nas 2 extremidades do propiciatório. Faze-me um dos querubins em uma extremidade e o outro na outra. Farás os querubins formando um só corpo com o propiciatório. Nas duas extremidades, os querubins terão asas estendidas para cima e protegerão o propiciatório em suas asas. Um voltou para o outro. Os querubins terão as asas estendidas para cima e protegerão o propiciatório com suas asas, um voltado para o outro. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. Pôs o propiciatório em cima da arca e dentro dela depositarás as tábuas da aliança que eu te darei. Ali, sobre a tampa, que é o propiciatório, no meio dos 2 querubins que se encontram sobre a arca, eu me encontrarei contigo no tempo certo, e falarei a ti de cima do tampo.
dentre os 2 querubins que estão sobre a arca, que contém o testemunho da aliança a respeito de tudo que eu te ordenei para os filhos de Israel. Farás também uma mesa de madeira de acácia, com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. De ouro puro a cobrirás, e lhes farás uma moldura de ouro ao redor. Tu lhe farás ao redor da moldura uma borda com 4 dedos de largura, e ao redor dessa borda um remate de ouro em volta da borba. Farás também 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos formados pelos 4 pés. Próximo ao friso deverão ser colocadas as argolas, para que sustentem as varas de madeira usada para carregar a mesa. Farás todas as varas de madeira de acácia e as cobrirás de ouro. Por meio delas se transportará a mesa. Farás de ouro puro seus utensílios, os pratos, as tigelas, o recipiente para o incenso e as bacias nas quais se derramam as ofertas de bebida. E colocarás sobre a mesa os pães da presença, para que estejam diuturnamente diante de mim. Farás um candelabro de ouro puro. O candelabro, seu pedestal e a haste serão em relevo. Seus cálices, as flores que ornamentam o candelabro com seus botões e suas pétalas, formarão uma só peça com ele. 6 braços sairão dos teus lados. 3 braços do candeeiro de um lado e 3 braços do candeeiro do outro. Num braço haverá 3 cálices, com formato de flor da amêndoa, com botão e flor, e 3 cálices, com formato de flor de amêndoa, no outro braço, com botão de flor. Assim serão os 6 braços saindo do candelabro. A haste do candelabro mesmo deverá ter 4 cálices, com formato de flor de amêndoa, com botão e flor. Um botão sobre os 2 primeiros braços que saem do candelabro, um botão sobre os 2 braços seguintes, e um botão sobre os últimos 2 braços. Assim se fará com que esses 6 braços que saem do candelabro. Assim se fará com esses 6 braços que saem do candelabro. Os botões e os braços formarão uma só peça com o candelabro, e tudo se fará com um bloco de ouro batido. Igualmente, lhes fará 7 lâmpadas, as quais se acenderão para iluminar de fronte dele. Suas tesouras de cortar, os pavios das lâmpadas e seus apagadores deverão ser de ouro puro. Com 35 quilos de ouro puro se fará o candelabro e todos os utensílios sagrados. Vê, pois, que tudo faças em conformidade com o modelo que te foi revelado no monte. Essa foi a leitura de hoje. E aí, amanhã voltamos para continuar, ok? Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!